Os sintomas mais comuns em uma pessoa que tenha TDAH adulto, né, uma pessoa adulta que tenha, primeiro é a dificuldade para segurar uma atenção, né? Ele tem um desvio de atenção o tempo inteiro, ele é extremamente desastrado, é uma pessoa que é desorganizada, que derruba objetos, que esquece compromissos, que apresenta brancos assim durante uma conversa, que interrompe, né, a fala do outro, que comete erros de fala, de leitura, de escrita, come as letras, né? Ele tem uma presença de hiperfoco muito grande, mexe, remexe, remexe na cadeira, nunca fica parado num canto só, ele balança os pés várias vezes, fica rabiscando ali no papel, faz várias coisas ao mesmo tempo, termina poucas coisas, né? Começa muitas coisas, mas termina pouquíssimas coisas, fala sem parar o tempo inteiro, monopolizando um grupo todo ou o tempo das outras pessoas. Ele tem uma baixa tolerância, ele fica frustrado muito fácil, ele tem uma situação de rejeição em si muito grande, ele é impaciente, ele tem uma irritabilidade muito grande, tem uma oscilação de humor, né? Vai da alegria para tristeza, assim, numa velocidade muito grande, tem uma tendência a compulsões, principalmente em relação à comida, a compras, ao uso de coisas que deem a ele um prazer imediato, tem uma baixa autoestima, isso é muito importante, né, de se falar. Tem prejuízos na vida afetiva, social, acadêmica, porque essa pessoa ela não consegue vivenciar isso tudo, né? Então, por isso que é tão difícil para uma pessoa TDAH, né? Essa pessoa, como eu disse, ela derruba essas coisas, esquece compromisso. Tudo é excesso de informação. Às vezes o TDAH está fazendo uma coisa, passando de um lado para o outro, mas ele está pensando em outra coisa. Então ele derruba cadeira, ele derruba prato, ele derruba suco, porque ele está sempre fixado ali, ó, num pensamento fixo, sempre. Mas é importante a gente lembrar que o TDAH ele tem excesso de pensamentos, o borderline não, ele tem excesso de emoções, é um pouco diferente. Em geral, o borderline não é desastrado, o TDAH é desastrado. Então ele esquece chaves, ele esquece coisas importantes, porque ele faz tudo no automático. Ele tá com o pensamento aqui, mas tá lá fazendo as coisas ao redor, assim, no automático. Então muitas vezes ele acaba esquecendo, se distraindo, derrubando coisas, né? Como eu disse, essa apresentação de brancos numa conversa. Ele tá conversando com você, aí de repente entra uma série de outros pensamentos. Então ele desvia a atenção. Aí ele continua conversando com a pessoa, mas fazendo mas ele já não tá mais ouvindo. Então é muito importante que o TDAH tenha a sinceridade de falar, dá pra você repetir? Ou então a pessoa virar pra ele e falar assim, olha pra mim, tô falando com você, oiê, tô aqui, brincando, mas trazer essa pessoa de volta. É muito importante isso. A pessoa precisa ter essa habilidade enquanto não tem o domínio da doença, né? O TDAH também interrompe muito a fala do outro. É muito comum o TDAH adulto tá falando com alguém, e no meio da conversa ele fala assim, tá, mas e fulano? Como é que tá fulano, né? Aí ele para a conversa do assunto e vai falar para um outro assunto que não tem nada a ver. Ele não espera concluir. E às vezes é muito chato, né? Porque parece uma falta de educação, mas não é, né? Mas é um sintoma de TDAH. Comete erros na fala, né? De leitura e escrita. Por quê? Pelo excesso de velocidade, né? Ele pode escrever tão rápido que ele come sílabas. Ele pode também ter dislexia associada, né? Que são as comorbidades que vão se juntando à doença. Então ele tem dificuldade para poder falar umas palavras, trocar palavras e às vezes muita dificuldade em ler ou escrever. Isso a gente tem que ficar muito atento. Agora, por si só, pela velocidade, a escrita pode ter essas faltas de letras, né? Ele tem uma presença de hiperfoco. O TDAH ele tem dificuldades em se concentrar, mas em compensação, quando ele gosta de uma coisa, quando ele gosta de um assunto, quando ele tem amor por alguma coisa, e essa coisa faz com que ele libere a dopamina no cérebro dele, ele faz aquilo que se chama hiperfoco. Ou seja, ele consegue se concentrar muito mais na média do que os outros.
porque ele tem essa paixão por isso, né? Então o TDAH às vezes tem uma dificuldade muito grande em outras coisas, mas tem um talento específico. Ele pega o hiperfoco e faz com que isso tenha um desenvolvimento muito melhor, porque ele consegue ficar horas, né, se dedicando àquilo. Por isso que é muito importante que a gente fala que o TDAH tem instabilidade de informação. Ou ele gosta muito ou ele não gosta nada. E isso é o tal do hiperfoco. Esse remexer na cadeira, rabiscar, o TDAH adulto, ele é mais inquieto, né? Então, normalmente ele não se mantém parado. Ele já quer se mexer, quer fazer, quer levantar, um barulhinho, você vai olhando. Aí você vai treinando, né? O adulto vai treinando para poder se ficar mais tempo num lugar, né? Mas isso não é fácil. Para um TDAH isso é uma situação muito difícil. Esse domínio da consciência sobre o nosso cérebro é muito complicado, né? O TDAH é uma alteração do nosso cérebro, não da nossa consciência, né? Esse fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o TDAH ele quer fazer muita coisa e acaba não dando conta de terminar as coisas. Então, uma pessoa muito bacana para iniciar projetos, mas não para terminar. Ele é muito bom para começar, para criar ideias, mas ele não cumpre essas ideias até o fim, porque aquilo acaba a paixão, ele já vai mudar para outra coisa. Então, o TDAH, em regra, não tem persistência nas coisas. Normalmente ele fala sem parar, monopoliza assuntos, né? Quando eles são mais imperativos, quando eles são mais impulsivos ao gato. Então, é como se esse TDAH ele fosse mais impulsivo, né? Então, tem sempre muito bom, um trabalho muito bom com essas pessoas, para que essas pessoas tenham essa consciência de que um diálogo harmonioso, todo mundo fala, todo mundo é ouvido. Então, às vezes, de forma impulsiva, ele parece uma pessoa mal educada, mas não é. É essa situação do cérebro dele. Uma outra coisa é a baixa tolerância, né? A frustração, principalmente. Isso é muito interessante porque muitas pessoas acham que o TDAH é parecido com o borderline, mas não é, porque a baixa tolerância, né, a frustração, ela é mais relacionada às suas ideias, no processo cognitivo, ao seu processo intelectual. E o borderline, ele tem essa sensação de frustração, de rejeição muito mais relacionada ao afeto, né? Aquilo de gostar, não gostar. O TDAH sofre porque uma ideia é rejeitada. E o borderline sofre porque não gostam dele, né? Porque as pessoas não têm um afeto correspondido. Isso é muito importante também de se frisar. Mas existe a intolerância e a frustração nas duas situações. Essa impaciência, irritabilidade, oscilação de humor, acontece porque um cérebro muito veloz, ele acaba sendo um cérebro que se desgasta mais, que tem maiores níveis de ansiedade, de irritabilidade. É como se ele fosse a 200 km por hora e de repente ele está com uma pessoa que vai a 80, aí ele não quer. Acha muito isso lento, sem graça, e aí ele acha que a pessoa não vai entender ele. Então a pessoa fica irritada, fica chateada, né? Impaciente, porque quer que o outro tenha a mesma velocidade que ele. E quem tem a velocidade acelerada é o TDAH, não é a pessoa. Então, quando ele não é compreendido, ele acaba ficando mais fechado, se recolhe e às vezes fica até meio parado, assim, porque ele não consegue entender que as pessoas não conseguem ter a mesma velocidade que ele. Então, o borderline, ele é o sentimento e o TDAH é relacionado aos seus projetos, né? Então, isso é muito importante também. E às vezes o TDAH tá pensando em alguma coisa, ele para no meio e começa a falar com você, aí você não sabe nem do que ele tá falando, né? Então, essas coisas são muito importantes. O conhecimento faz com que as pessoas tenham uma qualidade melhor de vida. Porque quando a gente conhece alguma coisa, a gente acaba auxiliando os outros, fazendo com que os outros também sejam melhores e a gente também. Conhecer nunca é demais, se aperfeiçoar nunca é demais. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência de que nem todo mundo sabe tudo, mas nós temos a obrigação de buscar o conhecimento.